É isso, irmãos. Estamos de volta com a graça de Deus. Que bom que você está aqui de novo. Mais um ano para a gente caminhar com o Senhor, caminhar com a Escritura. A gente vai voltar ao livro de Êxodo. E a gente deixou ele suspenso por quase 40 dias, irmãos. Acho que talvez você não tenha pensado tanto nele. Então, por isso a gente vai recapitular algumas questões, tá bom? Mas antes de fazer uma retomada, eu queria reforçar algumas questões com você que são muito básicas. A primeira é, irmãos, o livro do Êxodo, a despeito de estar no Antigo Testamento, ele não fala de coisas antigas. Na verdade, o que eu quero dizer é, o centro não são as questões antigas. A gente não está olhando para trás e buscando uma história para inspirar a gente hoje. Não é isso. A gente não está falando de um livro que é sem brilho, que não tem uma ligação com a gente. Porque às vezes essa é a impressão, né? A gente lê coisas do Antigo Testamento e parece que elas estão desconectadas. É um mundo diferente, uma língua diferente, costumes diferentes. Essa é a armadilha de tratar mal o Antigo Testamento, irmãos. Porque se o Antigo Testamento for apenas um indicativo de como as pessoas viviam no passado, a gente vai tratar o Antigo Testamento como se ele fosse uma bússola moral. Ou seja, a gente vai olhar como agiam os personagens, a gente vai tentar imitá-los e nisso a gente vai se perder. Porque não é isso, não é para isso que a Bíblia foi escrita. Essa não é a intenção dos autores, irmãos. A intenção dos autores não é que você seja corajoso como Davi, que você seja intrépido como foi Elias. A questão não é essa. Se fosse assim, seria um livro que não tem tanta validade para a gente, irmãos. Por incrível que pareça. Funcionaria exatamente como uma peça de Shakespeare, por exemplo, ou um filme atual, tipo Os Vingadores. A gente vai ler para encontrar uma moral. Não é isso. O texto não é isso. A questão não é encontrar uma moral para nós. Não é essa. A Bíblia funciona de uma outra forma. Ela tem uma outra intenção. Esse texto, irmãos, foi escrito para falar de um Deus que salva a gente hoje. E salva você hoje. E um Deus que se relaciona com você hoje. Você não é egípcio, você não conheceu Moisés, você não está andando num deserto, mas ainda assim esse texto aqui é vida para mim, para você, hoje. Então, ainda que os eventos sejam muito antigos, a gente vai falar sobre a nossa vida hoje, 2026. E aí, a minha esperança é que eu consiga mostrar para você que Jesus Cristo é o eixo pelo qual a gente lê a Bíblia inteira, irmãos. Toda a Bíblia é sobre Jesus, da primeira página até a última. O Êxodo não é sobre Moisés, não é sobre o faraó, não é nem sobre o povo de Israel. Tudo é sobre Jesus, sempre sobre Jesus. Então a gente vai voltar para o Êxodo, não para aprender com os israelitas, não para aprender sobre os israelitas, mas para aprender sobre nós, sobre Jesus sempre, o tempo todo. Então a gente vai retomar essa caminhada hoje, tá bom? Vou te levar para Êxodo 7, talvez você nem lembrasse, mas foi aí que a gente suspendeu o texto, tá? A gente viu 5 e 6 da última vez que a gente se encontrou, a gente vai voltar para o 7 hoje. Então, livro do Êxodo, capítulo 7. Você sabe que a quinta-feira é um pouco diferente, tá? Então, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai passear pelo texto todo, então deixa aí para a gente poder, você está sempre conferindo, tá bom? Então, antes de ler, irmãos, o livro começa mostrando que o povo de Deus está cativo. Isso é fundamental. Essa é a atenção. A convivência de Israel com o Egito, que um dia foi harmônica, e se não totalmente harmônica, em algum nível eles conseguiam se relacionar bem, isso se perdeu. Israel perde a sua condição entre os egípcios, porque eles crescem muito, o povo cresce demais, e aí eles se tornam uma ameaça então para o Egito, para Faraó. Então Deus, vendo a escravidão do seu povo, decide salvá-lo, e faz isso por a intervenção de um homem, por meio de Moisés, pelo instrumento chamado Moisés, esse homem que é milagrosamente salvo. A questão que a gente viu junto já é que Moisés falha em ser esse salvador, porque em algum momento ele decide agir por si só, sem orientação divina nenhuma, baseado só no seu sentimento. Moisés ataca um egípcio, comete um assassinato e aí ele precisa fugir. E ele vai para o deserto, passa 40 anos lá, e aí agora, com 80 anos, Deus finalmente afirma que a hora é chegada e Moisés então é enviado. Ele rejeita bastante no começo a missão, mas vai. E aí quando ele chega, fala com o povo, só que, irmãos, obedecendo a Deus, as coisas pioram bastante.
Faraó, por causa dessa interferência de Moisés, oprime muito mais ainda o povo de Israel. Então, o início da salvação de Deus, da missão de Moisés, produz o efeito contrário da intenção. Ao invés de libertar o povo sofre ainda mais. Foi aqui que a gente parou. Então, note, Deus fala: Moisés, vai salvar o povo, eu vou estar com você. Quando Moisés faz exatamente o que Deus mandou, as coisas pioram muito mais. E o povo se volta contra Moisés. Moisés fica com medo. É aí que acaba o capítulo 6. A gente vai começar agora então no 7. Versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Muito obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado porque a gente está aqui. Mais um ano, Senhor, que a gente começa na Tua presença. Um ano que a gente começa desejoso, profundamente desejoso, de conhecer o Senhor melhor, Pai. A gente está diante de um texto que nos desafia, que nos chama a olhar de novo para questões que a gente acha que já conhece. E nisso a gente precisa muito do Teu Santo Espírito, Senhor. Então, por favor, com esse povo que está aqui, Deus, comigo, se conosco, nos guia, nos orienta, nos dirige, porque a gente precisa ouvir Tua voz, essa voz que dá sentido à nossa vida, Senhor. Então nos ajuda, ser com a gente nessa noite, é o que te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Então, como a gente estava recapitulando, irmãos, o texto anterior termina com Moisés dizendo: eu não sei falar bem. Essa foi a última declaração. Moisés falando para Deus: Deus, eu não sei falar bem. Como é que o faraó vai me ouvir? Então, Moisés está num momento de fragilidade, irmãos. Ele está num momento difícil, porque ser criticado não é fácil, irmãos. Especialmente quando a gente é criticado, porque, num certo sentido, o que a gente fez causou uma dor real. É isso que aconteceu. Pela ação de Moisés, o povo agora está sofrendo. Então, o que Moisés está dizendo, em outras palavras, é: Deus, está difícil demais. Eu não consigo atingir o objetivo. Eu falo e falo exatamente o que o Senhor mandou e nada acontece para o bem, só para o mal. As coisas só pioram. E se eu for de novo e der errado de novo? Essa é a pergunta que ele faz a Deus. Deus, e se eu obedecer ao Senhor e as coisas derem errado de novo? E aí, eu gostei bastante de uma analogia que um pastor fez. Esse versículo 1 que a gente acabou de ler, é como se Deus pegasse Moisés, chacoalhasse dizendo assim: Moisés, está na hora de voltar para o jogo. Está na hora de voltar para a arena. Está na hora de lutar. Porque, e percebe, irmãos, Deus falando com seu servo. É claro que é normal algum nível de frustração, algum nível de medo, porque, novamente, as coisas estão indo mal. Moisés está desesperançado porque nada evolui, irmãos. O medo é a insistência sem que nada avance. E aí Deus precisa aparecer e falar de novo, reafirmá-lo de novo e pôr Moisés de pé de novo. E aí o que Deus fala é uma palavra estranha, irmãos. Ele diz: veja, eu o constituí Deus sobre Faraó. Que é uma afirmação incrível, não, irmãos? E terrível. Porque o que Deus está falando é: Moisés, você é meu representante. Quando você vai, quem está indo sou eu. Quando você fala, eu que estou falando por você. E essa, irmãos, é uma linguagem bíblica, inclusive neotestamentária, sobre a gente, né? Paulo vai falar que nós somos embaixadores de Deus. E o embaixador é justamente essa imagem. Uma pessoa que, indo a outro lugar, representa aquele país. Então Deus está falando: vá, porque você é meu representante. Você vai ser eu mesmo. Você vai ser Deus sobre Faraó. E aí ele diz: você vai falar tudo e você vai dizer ao Faraó que deixe os meus filhos saírem. Ou seja, Deus está mandando Moisés repetir aquilo que ele já tinha feito antes. Só que agora a gente chega num ponto difícil, irmãos. Porque Deus vai fazer uma afirmação que é categórica e ela é complicada. A gente está no meio do versículo 2. A gente está no versículo 3. Deus diz:
Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E eu sei que você já topou com esse texto antes. A tradução no português tenta dar conta de transmitir essa ideia original do hebraico, óbvio, é para isso que existe uma tradução. Mas a gente tem aqui uma metáfora, irmãos. Percebe, né? Você entende? Deus não está falando, eu vou tornar o coração de Faraó duro no sentido físico. Não é que o coração dele vai parar de bombear sangue como ele deveria bombear. Não é essa a questão. O texto está dizendo que Deus vai agir sobre o Faraó, sobre o coração de Faraó, na medida em que vai torná-lo inflexível, irmãos. Não maleável. É uma ideia de obstinação. Ao invés de Faraó ser um homem que vai reavaliar o mundo, reconsiderar, não, esse homem vai obstinadamente ficar preso numa ideia só. Faraó vai seguir nessa sua disposição, uma ideia fixa. E aqui a gente tem um problema, não tem? Porque esse problema é tão antigo quanto a própria teologia é antiga. E, irmãos, a gente tenta resolver esse problema e, às vezes, tentando resolver, a gente cria outros maiores sem perceber. E me preparando para estar aqui, eu vi alguns irmãos meus, pastores, que eu acho que caíram nesse problema. Porque qual é a questão? Irmãos, a proposta é, desses pastores, o verbo quer dizer o seguinte, o verbo traduzido aqui por endurecer, quer dizer, partindo de uma posição já tomada, ou seja, já que Faraó decidiu uma coisa, Deus vai fazê-lo ir até o final. Então endurecer aqui tem o sentido de dar força àquilo que Faraó já tinha feito antes. Então você percebe a sutileza? Ou seja, antes Faraó já tomou uma decisão e o que Deus fez foi só aumentar a intensidade. E em algum sentido esses homens estão certos, porque no texto todo do Êxodo, essa ideia vai aparecer em outros versículos. Vai dizer exatamente isso. Só que, irmãos, nesse caso específico que a gente tem aqui, o verbo não permite essa conclusão. O hebraico não permite que a gente conclua isso. O texto está dizendo claramente que o que se descortina diante de nós é Deus literalmente agindo. O texto está dizendo que Deus toma o coração de Faraó e torna o coração dele duro, uma ação direta, sem que haja uma ação anterior. A gente tem diante de nós aqui uma soberania plena de Deus, irmãos. E você sabe qual é o problema disso, não sabe? Porque se a gente... Qual é a questão? Como é que pode Deus endurecer o coração de Faraó e Faraó ser responsável por aquilo que ele faz, se Deus que fez ele fazer o que ele faz? Essa é a pergunta clássica, de sempre. Não é isso? O texto está dizendo, Deus toma o coração de Faraó e o endurece. Essa é uma ação que parte da pessoa de Deus, do caráter de Deus, faz parte do plano de Deus, essa ação primeira de um Senhor que é soberano. Como é que a gente entende isso? Então Faraó não tem culpa? Essas são sempre as questões. E sabe, irmãos, se a gente afirmar que Faraó decidiu antes, a gente vai estar declarando que Deus depende da ação humana para agir, você entende? Se para resolver esse problema que nos incomoda, a gente decidir o seguinte, não, o que Deus está fazendo é pegar uma decisão que Faraó já tomou e levando para frente. A gente está dizendo então que Deus está dependendo dessa ação primeira para poder fazer seu plano. Contudo, se a gente afirmar que Deus agiu totalmente independente do Faraó, a gente vai afirmar que Deus é o autor do pecado. Porque se Faraó não tinha essa disposição e Deus coloca no coração dele, portanto Deus é o autor do pecado. Esse é o nó. Esse é o problema que a gente tem. Esse é o desafio do texto. E sabe, irmãos, eu amo esse... Amo é difícil, né? Porque é uma complicação mesmo. Mas o que eu acho curioso, irmãos, é... Você já parou para pensar por que Moisés, escrevendo esse texto, não explicou isso para a gente? Porque, perceba, a gente está falando de alguém que conversou face a face com Deus, não é verdade? Em alguns momentos, Moisés falava com Deus livremente. Sem nenhum... Não existia nada que Moisés não pudesse falar com o Senhor. Então, perceba o que eu estou tentando te propor. Irmãos, a Bíblia poderia ter parado esse momento, aberto um parênteses e falar assim, deixa eu explicar para vocês como é que a mecânica dessa coisa se dá. Deixa eu explicar exatamente em que medida Deus fez que Deus não fez. Não é isso que a gente tem no texto. O que a gente tem? Um texto que ao mesmo tempo e na mesma intensidade diz, Deus agiu em Faraó. E diz igualmente, Faraó agiu por si só. Como é que a gente resolve essas coisas?
O texto está errado? O texto está incompleto? Qual é a questão? Irmãos, o nosso problema é olhar e ver que realmente o que a Bíblia está dizendo são duas coisas que deveriam se anular acontecendo ao mesmo tempo. Deus age independente dos seres humanos e, ao mesmo tempo, os seres humanos decidem por si só, livremente. E aí, a tentativa de harmonizar essa declaração, essas duas declarações, né, tira o sono de muita gente, irmãos, literalmente. Tem gente que sofre por causa disso, porque não consegue entender como é que essas coisas funcionam. E parte do problema tem a ver com o jeito que a gente lida a Escritura, como a nossa mente é moldada. Porque a gente é empurrado para uma coisa que a gente chama de sistematização, irmãos. As coisas para a gente precisam fazer sentido nessa lógica humana para que a gente possa abraçar. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, a gente fica dizendo, se eu não conseguir entender isso, eu não consigo aceitar. Portanto, eu preciso de uma explicação para, entendendo todas as coisas, falar, não, agora sim eu quero me relacionar com esse Deus. Qual é o problema, irmãos? Eu e você, a gente serve um Deus que está além da lógica, num nível que a gente não consegue acessar. Você entende o que eu estou dizendo? Você e eu nunca vamos conseguir entender Deus em sua totalidade. Se a gente conseguisse entender o Senhor, nós seríamos iguais a Ele. Você entende isso? Você concorda? Se a nossa mente conseguisse captar exatamente a essência de Deus, nós seríamos iguais a Ele. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é, necessariamente, irmãos, a gente vai chegar num momento que a gente não entende como o Senhor funciona. E isso, em algum nível, é constrangedor. Porque a gente gosta de dar a impressão que a gente entende todas as coisas. Que a gente tem quase como se fosse Deus na mão. Porque a gente lê o texto, a gente estuda, nós temos nossos compêndios de teologia, então, portanto, a gente dá toda a resposta de Deus. E sabe qual é a verdadeira questão, irmãos? E olha que eu e o pastor Alfredo, a gente foi estudar teologia, anos estudando teologia. A questão, no fim das contas, é, a gente está falando de Deus e da sua agência. A gente está falando de um Deus que é soberano, imenso, maior do que a gente, e como Ele salva pessoas. E a questão é que a gente simplesmente não sabe como essas coisas funcionam ao mesmo tempo. E a nossa tendência é escolher uma em detrimento da outra. E a questão é que a gente não pode fazer isso, nunca. Você percebe como esse texto não tem nenhum constrangimento de afirmar as duas coisas e deixar só a gente seguir em frente? Porque no fim das contas é só isso que a gente tem, irmãos. Deus não se explica pra gente na sua totalidade. A gente não entende como Deus... Irmãos, nós entendemos aquilo que Deus revelou. Aquilo que Deus revelou, não revelou, a gente simplesmente não entende, a gente não consegue acessar. E esse Deus misterioso, nesse nível, que age de uma forma sem dar conta da totalidade dela, chega para mim e para você e diz, é suficiente? Você quer andar comigo? Porque é só isso que a gente tem, irmãos. Sem entender, a gente continua caminhando com Ele. O que eu estou afirmando para você? Deus age livremente e Faraó e todos os outros seres humanos também agem livremente. Eu não sei como isso funciona, eu só sei que simplesmente é assim. Faraó decidiu odiar o Senhor e não se submeter a Ele. E aí simplesmente segue em frente. E essa pergunta é fundamental. É exatamente isso. Não, por favor. Nem Moisés sabia tudo isso aí. Porque eu vou lá falar tudo isso, não vai dar em nada. Até ele também não sabia. Eles, será que por algum momento desafiaram Deus? Eles queriam conhecer Deus melhor? Vai conhecer. Mas eu não sei explicar tudo isso por aí também, entendeu? Irmãos, essa intervenção do irmão Paulo está na base do que eu quero te falar. Queridos, a gente realmente não entende como essas coisas funcionam. E o mais estranho é que Deus declara isso pra gente. E meio que diz pra gente, vocês não vão entender mesmo. E aí a gente escolhe se vai continuar andando com Deus ou não. Mas, olha que coisa incrível. A gente às vezes olha e a gente erra o texto porque dá a impressão, falando que Deus endurece o coração de Faraó, que é, Faraó estava na sua cama, super desejoso de deixar Israel ir embora. O sonho dele era libertar o povo de Deus. E aí, porque Deus endureceu o coração dele, ele não deixou. Irmãos, é assim? O texto está desde o começo dizendo que Faraó é o inimigo de Deus e decidiu, eu não quero saber desse Deus. Porque, irmão Paulo,
o senhor falou uma coisa que a gente vai falar um pouquinho na frente. Mas, quando Faraó, no início, diz, quem é esse Deus? Lembra? Moisés chega e fala, deixa o meu povo ir, porque eu quero que esse povo me adore. Aí ele diz, Deus está mandando. Aí Faraó fala, mas quem é esse Deus? Essa é uma pergunta que pode ser entendida como, me conta mais sobre para eu saber mais. Essa é uma forma. Não foi a forma que Faraó falou. Quando ele fala, quem é esse Deus? O que ele está dizendo é, eu sou Faraó, eu sou Deus. Quem é esse Deus para me dar alguma ordem? Eu não me submeto a ninguém. Você não devia estar nem falando comigo. Então vai embora, porque eu não me submeto a Deus nenhum. E o livro do Êxodo, daqui para frente, até esse povo sair do Egito, vai ser Deus respondendo essa pergunta a Faraó. Quem ele é? Esse homem, inimigo de Deus, desde o começo. E Deus está empurrando ele na direção que ele já tomou. E isso é difícil, irmãos, e esse texto de Mateus que foi citado, irmãos, o desesperador é porque isso acontece hoje. Hoje também. Sabe, irmãos, o homem mau que se volta contra Deus, em muitos momentos e em muitas situações, Deus vai confirmando esse desejo de se levantar contra ele mesmo. E vai abandonando a gente nessa disposição que a gente tem encontrado ele no começo. O que eu estou te falando? Irmãos, Deus endurece o coração hoje ainda de pessoas que decidiram ir para longe. Eu falo isso, me dá um pouco de aflição, porque, irmãos, essa é uma declaração bíblica terrível que me enche de medo. Por quê? Um dia eu blasfemei contra Deus. Porque eu já contei a história, eu não vou repetir nos detalhes. Mas, irmãos, eu fui criado na igreja, eu conhecia as histórias, conhecia as músicas, conhecia tudo. E um dia eu falei assim, eu não quero mais saber de Deus, Deus não existe, isso é invenção, isso é coisa de pastor, que coisa, né, agora? Isso é coisa de pastor que quer tirar dinheiro dos outros, eu não tenho mais nada a ver com isso. E eu comecei a zombar do nome de Deus, e eu fui viver do meu jeito, e eu fui completamente cego. E aí, eu não sei porquê, mais uma vez, cantem essa música no meu enterro, eu não sei porquê Deus me amou, não sei. Mas um dia Deus teve graça e falou, não chega, Rafael, a minha misericórdia vai te vencer. E um dia, aquilo que eu já conhecia fez sentido para mim, eu estou aqui hoje. Mas onde é que está o medo? Irmãos, Deus podia ter dito, eu não existo? Você não quer saber de mim? Você quer zombar meu nome? Então eu vou te colocar no caminho que você mesmo escolheu ir, e eu podia ter ido cada vez mais para longe. Então, essa é uma passagem que mostra isso pra gente. Esse é o nosso Deus, irmãos. Algumas pessoas ele traz de volta. Outras pessoas ele empurra no caminho que essas pessoas já escolheram. Como isso funciona, pastor? Não sei. Não sei. Tenho medo de explicar, porque eu não quero falar sobre Deus algo que ele não falou, mas é isso que o texto ensina. Que coisa, não? E isso, ainda tem isso, né? Exato. E como se Deus devesse alguma coisa para alguém, né? E sabe, irmãos, a próxima pergunta natural que surge a partir disso é, mas por que Deus faz essas coisas? Por que Deus endureceria o coração de Faraó? E a resposta está no próprio texto, irmãos. Ele diz, endureceria o coração de Faraó, e o complemento é, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e maravilhas. Foi o que o irmão Paulo acabou de dizer. Deus vai começar a se mostrar, irmãos. Faraó aqui vai ser um instrumento nas mãos de Deus. A despeito de ser inimigo, Deus vai usá-lo. Olha que coisa, não? Lembra do primeiro embate? A gente acabou de falar disso. Faraó fala, quem é esse Deus? No final, olha o versículo 5. Deus está dizendo para Moisés, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Então, o que acontece é, assim eles fizeram, Moisés e Arão. Moisés com 80 anos, olha o versículo 7, para você não dizer, pastor, onde é que você está tirando isso? Versículo 7, Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com Faraó. Você não gosta desse texto? Eu gosto. Eu achei ele bonito. Não gosta? A questão é justamente essa. Não tem uma só pessoa aqui hoje que tenha chegado nos 80, tem? Não tem. Todos nós estamos para cá. E olha que coisa, grandes coisas Deus tinha para fazer na vida desses dois homens que já tinham ultrapassado os 80 anos. E a minha pergunta para você é, será que Deus acabou de usar você, meu irmão, minha irmã?
Porque talvez alguns de vocês pensem, pô, mas eu já dei 40 anos aqui na igreja, 50 anos trabalhando para o Senhor, agora eu vou descansar, queridos. Será que Deus não tem grandes capítulos para você ainda? Olha que coisa, não? Será que Deus já acabou de te usar? Eu honestamente espero chegar nessa idade sendo um canal de bênção, irmãos, para o povo e dando glória ao meu Deus, que está usando esses homens. Olha só, a gente está no capítulo 7, tá? O que ainda falta? Todos os outros 33, depois falta Levítico, Número e Deuteronômio ainda na vida de Moisés. Ele tinha 80 anos. Pois bem, quando esses homens agora, nessa idade, se encontram com Faraó, depois de Faraó mandar, vai lá, Deus falar, vai lá de novo falar com ele. O que vai acontecer é a repetição de um sinal. Lembra? Quando Moisés aparece, ele tem a vara, e aí ele lança a vara no chão e ela se torna uma serpente. Agora, isso vai acontecer de novo. Só que quem vai fazer agora é Arão. Quem vai agora fazer esse ato diante de Faraó é o seu irmão. Só que uma coisa vai mudar. A gente não vai ler esse texto, você pode ver, tá? Quando esses homens agora vão falar com Faraó, o que Deus vai fazer tem uma mudança substancial. Não aparece no português, mas aparece no hebraico. Na primeira vez, Moisés lança o cajado no chão e se torna uma serpente. A palavra usada aqui agora para serpente no original é outra, irmãos. Quando Arão joga, ela vai se transformar num réptil. E aí você vai falar, pastor, você não foi para o colégio? Uma cobra é um réptil. E realmente é. Mas a questão é um animal diferente do primeiro, irmãos. Se no primeiro momento a gente tinha uma cobra, agora a gente vai ter algo parecido com um crocodilo. Olha que loucura, né, irmãos? Na hora que agora Moisés e Arão estão na presença do inimigo de Deus, vai aparecer um animal muito mais monstruoso do que o primeiro. E eu gosto disso porque a questão é Deus está agindo de uma forma diferente com o povo e com seus inimigos, entende? Quando Moisés foi provar que ele vinha da parte de Deus para o povo, foi um animal que em algum nível era controlado. Agora a demonstração de poder é maior. Porque Deus está falando, você perguntou quem eu era? Agora você vai conhecer. Então, o tom é intimidatório, a coisa aqui muda, irmãos. Daqui para frente, os cenários de Moisés e a corte de Faraó são sempre de embate, de guerra. E Deus nunca guerreia com o seu povo, irmãos. Por isso que as coisas são diferentes. Então, quando Moisés e Arão vão falar com Faraó, Arão lança o seu cajado e ele se transforma nesse animal horrendo. Só que acontece algo que vai ser um certo tom, vai ter uma certa repetição no livro. Faraó, a gente está no versículo 11, também chama os seus magos e ordena, vão lá e façam o mesmo. E o que acontece? Eles conseguem fazer a mesma coisa. Que coisa, não? Esses homens emulam o mesmo sinal que os filhos de Deus fizeram. E aqui, irmãos, você já deve ter percebido isso sobre mim. Eu acredito plenamente na ação sobrenatural satânica, irmãos. Certo? Eu não sou esse tipo de pastor que acha que isso aí é papo e tal. Eu acredito que Satanás tem poder, porque a Bíblia diz que ele tem poder, e toda vez que Satanás age, ele age imitando o próprio Deus. Você já percebeu isso também, né? Todas as vezes que Satanás age, é tentando imitar o próprio Senhor. Então ele também faz sinais. Sempre fez. Mas qual é a questão? Você lembra do texto? Arão lança, se torna tipo um crocodilo, os magos fazem a mesma coisa. Mas o que acontece? O animal, a vara, o bordão de Arão, engole e devora completamente todos os outros. E a mensagem é clara, não? Você entende o que esse ato, essa distinção está querendo mostrar? Mesmo no enredo, no plano de enredo, a mensagem é claríssima. Deus é sempre o mais poderoso e ele vai sempre humilhar os poderes do Egito. Eu e você, irmãos, a gente espera um efeito para essa causa. Qual é a noção? De repente esses homens fazem isso, e aí de repente Faraó está vendo um animal na frente dele devorar o de todos os seus magos. A gente pensa que o normal então o Faraó vai acreditar. Não é possível. Já que esse tipo de coisa aconteceu, a resposta vai ser, Faraó vai entender, ele vai se converter. Só que o versículo 13, se você quiser conferir comigo, diz, no entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como havia dito. A palavra aqui muda, né, irmãos? Se lá no começo, endurecer, Deus era o agente, né, o ator principal, agora a gente tem Faraó como sendo o ator. Ele vem para o primeiro plano, ele endureceu o próprio coração.
E aparece aqui uma noção muito curiosa, irmãos, e a Bíblia insiste muito nisso. Ao contrário daquilo que a gente espera, irmãos, sinais não garantem fé. A gente acha, e em algum nível as pessoas pensam isso, né? Muitas vezes na Escritura as pessoas veem os sinais e não creem, mesmo tendo visto. E a gente tem um pouco essa expectativa, né? Ah, se Deus aparecesse e se mostrasse, assim, apoteoticamente para o mundo, todo mundo ia acreditar. Irmãos, nunca foi assim, por incrível que pareça, né? Muitas vezes as pessoas veem os sinais e elas acham qualquer explicação, mas não se dobram ao Senhor que está mandando o sinal como mensagem. E é o que acontece com o faraó, vai acontecer 10 vezes daqui para frente. A gente chega então no centro do texto de hoje, irmãos. A gente vai ter o primeiro grande embate. Aqui as coisas vão mudar de nível no livro. Olha aí no versículo 14. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. E aí a ordem de Deus é: vá amanhã falar com ele e espere junto ao rio. Leve o seu bordão e diga: deixe o meu povo ir. Eu estou no versículo 16. E aí olha o que o texto está dizendo. Diga ao faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Você agora vai conhecer Moisés falando para Faraó. Nisto você vai saber que Jeová, Yahvé, é o Senhor. Qual é o sinal? Você vai ferir as águas e elas vão se tornar em sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. A gente está falando aqui, irmãos, da primeira praga. Vai começar agora o grande embate entre Deus e o Egito. Deus vai começar a se revelar para o faraó e para o Egito, mas ele vai fazer isso a partir do juízo, irmãos, da dor. E olha que coisa, hoje em 2026, 95% dos recursos hídricos do Egito vem do Nilo. Hoje, no dia de hoje a gente está conversando, 90% da economia do Egito ainda depende do Nilo. Esse país existe, irmãos, em grandes zonas desérticas. É um país todo árido. Mas nas margens do rio, o que a gente tem é vida, irmãos. Se o país todo é um deserto, onde o rio passa, literalmente é fonte de vida. É um símbolo nacional muito poderoso, irmãos, de sustentação à nação. Literalmente o maior rio do mundo, hoje. Agora imagine na época de Moisés. Agora que a gente tem uma tecnologia, que a gente consegue contornar os problemas, hoje ainda responde por mais de 90% da vida da nação. Imagina o que era o Nilo para os egípcios. Esse rio, irmãos, era um rio considerado sagrado. E vários outros deuses existiam para cuidar do próprio Nilo. Que coisa, não? São deuses que cuidavam, que sustentavam e protegiam. Então, tocar no rio Nilo é tocar no coração do Egito, irmãos. A gente está passando por um breve problema agora, tá? Você conhece o sistema hídrico do Cantareira, né? Irmãos, você sabe que quando não chove e está baixo, isso pode prejudicar bastante a nossa vida, né? Eu não sei na sua casa como é, mas tem muita gente reclamando que de madrugada a água não está chegando porque os níveis estão baixos. A gente está em São Paulo, 2026. Só que 2 dias sem água, 3 dias sem água, imagina o que isso pode causar na sua vida e na minha. O caos. Só que, irmãos, o Nilo é 80 vezes maior do que o sistema Cantareira. 80 vezes maior do que o nosso sistema que hoje abastece São Paulo. Então, o que antes era orgulho, o amor do Egito agora vai ser fonte de nojo. Deus está dizendo, os egípcios vão ter asco do aspecto, do cheiro, porque o rio vai se tornar em sangue. E é curioso, irmãos, que até hoje sangue provoca repulsa em muita gente, não é? Tem gente, talvez algum de vocês seja aqui, eu não vou dizer que o pastor Alfredo é assim, porque eu não vou ficar entregando ele desse jeito, né? Mas ele não pode ver sangue, que ele passa mal. Especialmente os egípcios nessa época desprezavam sangue. Sangue era sinal de algo negativo, sangue era sinal de algo ruim. E agora o que está acontecendo na primeira praga é que o principal rio,
a fonte de vida do país vai ser convertido em sangue, aquilo que eles desprezam. O mesmo rio que eles lançaram os filhos de Israel. Lembra? Quando o faraó começa a perseguir as crianças, o sangue que aquele rio foi banhado, agora ele literalmente vai se fazer. O rio todo vai ser transformado em sangue. Mas tem uma coisa, irmãos, que eu não tenho certeza se você sabe, mas que é fundamental de você saber. Deus vai começar a humilhar o Egito aqui agora. Daqui para frente, todas as pragas têm a ver, cada uma delas tem a ver especificamente com um deus do Egito, ou alguns deuses do Egito. O texto está dizendo, versículo 19, vai ter sangue em toda a terra do Egito, todas as vasilhas de madeira como nas de pedra. Ou seja, toda a água do Egito vai se converter em sangue. Só que Deus, a partir dessa ação, está começando a humilhar a nação inteira, irmãos. Tem um Deus chamado Rapi, que é o Deus da inundação. Num, o guardião da nascente. Osíris, o Deus da renovação. Você está entendendo? Vários deuses. O Egito cultuava esses deuses o ano todo, porque eram os deuses que protegem o rio, que é a nossa fonte de vida. Nenhum deles foi capaz de agir, de impedir o agir de Jeová, o Deus dos escravos, o Deus dos hebreus, o Deus que era desconhecido. Entende? Está tendo uma batalha cósmica entre os deuses do Egito e o Deus de Israel, e o Deus de Israel começa a vencer nessa primeira praga. Deus está humilhando aquilo que o Egito confiava. Olha aí comigo versículos 20 e 21. Diz o texto: Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Essa foi a primeira ação de Deus, irmãos. Contudo, o que acontece é que Faraó, vendo isso acontecer, chama os magos do Egito, e em algum nível eles fazem a mesma coisa através das suas ciências ocultas. De uma forma satânica, eles vão reproduzir, claro que numa escala muito menor, essa mesma experiência. Vão trazer água limpa, que ninguém sabe de onde vem, mas trazem, e eles transformam em sangue também. E aí o que acontece, o resultado é que Faraó novamente endurece o seu coração, se fecha ao Senhor e diz: eu não vou libertar o povo. E aí o texto diz pra gente: Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido. E aí o texto diz que os egípcios cavaram poços junto ao rio Nilo e aí encontraram água. E percebe, né? Na primeira praga, Deus podia ter matado a nação inteira, porque basta não ter água potável em nenhum lugar, não é verdade? Eles iam morrer em 3 dias. Mas Deus permite que nas laterais do rio, cavando, eles encontrem água potável, e assim o Egito sobrevive, ele não aniquila de uma vez só. E aí o texto termina, e é aqui que a gente vai parar hoje, dizendo que 7 dias se passam nessas condições. O Senhor feriu o Nilo e mostrou que ele, Yahvé, sim, era o Deus das águas. Eu queria voltar para o começo, porque a questão é, irmãos, onde é que esse texto nos toca hoje? O que isso tem a ver com nossa vida? E sabe, irmãos, eu sinto que a questão do texto principal, ela inevitavelmente é a mesma até hoje. Dependendo da sua experiência, eu não sei como é a sua vida, talvez seja diferente da minha, mas até hoje o mundo está perguntando quem é Deus. Mas pergunta, em grande parte, nesse mesmo eixo de desprezo de Faraó, irmãos. Até hoje as pessoas falam: quem que é esse Deus que você confia tanto? Talvez você já tenha passado por isso várias vezes, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, de alguma forma. Quem é esse Deus que você confia tanto? Por que você é tão fiel? Por que você continua servindo a esse Deus? Em momentos especialmente, né, de dor, de sofrimento, as pessoas costumam perguntar: e aí, cadê seu Deus? Ele não era poderoso? Por que ele não faz nada? Que é a experiência que Jó teve com a esposa. Lembra? Deu tudo errado, aí a esposa olha para ele e fala: se você ainda está sendo fiel a esse Deus, que Deus é esse? E a gente, irmãos, costuma pensar que as sociedades antigas são sociedades místicas, esotéricas, e a nossa agora é racional. Você entende o que eu estou querendo dizer? A gente olha para o Egito e fala assim: meu Deus, como é possível que esse povo ficasse fazendo uns gatos, umas estátuas e ficava adorando?
E aí a gente olha para a nossa sociedade hoje e pensa, não, a nossa sociedade é evoluída, a gente superou isso hoje. Hoje nós somos científicos, nós somos racionais. Irmãos, hoje, no Brasil, porque é nosso contexto, no mundo todo, mas no Brasil, existem tantos deuses quanto havia no Egito. A gente hoje é tão esotérico, a gente tem tanta crendice quanto tinha os deuses do Egito. A gente só mudou o nome. A gente só deixou um pouquinho mais refinado. Mas o que eu estou afirmando para você hoje é, gente, no nosso país hoje as pessoas estão adorando vários deuses de verdade. E às vezes nem percebem isso. Essa é uma afirmação precisa que eu estou falando. É isso mesmo. Tantos deuses no passado quanto a gente tem hoje, eles só mudaram de nome. Por quê? Irmãos, o que é um Deus? Queridos, no fim das contas, um Deus é aquilo que a gente coloca o nosso consolo, o nosso conforto. Um Deus é aquilo que você confia, não é? Um Deus é aquilo que você sacrifica para receber uma bênção ou para que ele impeça que aconteça com você aquilo que, em tese, ele serve para não fazer. Entende? Isso é um Deus. Deuses são aquilo que a gente coloca a nossa confiança. Deuses exigem a nossa veneração. Exigem que a gente entregue tudo, que a gente renda tudo para que eles cuidem de nós, para que a nossa vida tenha sentido. E a grande verdade é que esses deuses nunca entregam aquilo que eles prometem entregar. Eles só retiram tudo. Foi assim no Egito, é assim hoje também, irmãos. E é por isso que esse texto é tão importante da gente hoje. Porque a grande pergunta é, quem é Deus? Quem é Yahvé? O seu Deus, o meu Deus? Que é uma outra forma de perguntar quem é Jesus. Porque a gente está falando aqui de Jesus. É Jesus que está tomando a iniciativa desse embate aqui para libertar seu povo. Sabe, irmãos, eu fiquei muito pensando se eu ia falar sobre isso não. Mas eu vou me arriscar tentando não perder você, certo? Não se emociona muito. Mas começou... Todo ano é assim, né? A gente tem questões sazonais que se repetem no Brasil todo. Toda vez acontecem coisas de novo e chegou um momento muito específico da nossa nação, que é o início do BBB. Você sabe disso, eu imagino. E ok, tem muita coisa para se dizer sobre, mas deixando de lado as discussões de sempre, eu quero enfatizar uma coisa que é... E eu tô falando disso porque eu imagino que, sem querer assistir o programa, acaba chegando para você uma coisa ou outra e você vê uma cena ou outra. Irmãos, é assustador ver ali naquele programa a quantidade de ídolos que a gente tem hoje e como eles são servidos, irmãos. Eu quero comentar rapidamente pelo menos dois deles. Um primeiro que talvez você não tenha pensado com calma sobre, mas é a beleza física, irmãos. A beleza. Meus irmãos, todos os que estão ali sabem que eles precisam sacrificar nesse altar para que eles consigam ter as promessas. É absolutamente assustador ver como hoje o que separa as intervenções estéticas da esmagadora maioria do povo é só dinheiro. Você entende o que eu falei agora? O que separa as pessoas de fato intervirem no seu próprio corpo, quase sempre é só dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Poxa, de outra forma. Irmãos, qual é a porcentagem da população que literalmente ia fatiar o seu corpo em algum nível em troca de beleza? Ou injetaria produtos químicos compostos que são nocivos à saúde humana se tivessem acesso? Por que eu estou falando disso? Eu quero tentar mostrar para você a conexão. Irmãos, percebam. Eu quero fugir da obviedade. O que eu estou discutindo aqui não é se isso é lícito ou não, se é certo ou não, se é bom fazer ou não. Eu estou falando de algo maior, que é do coração. Hoje a gente vive num mundo que diz que se você for bonito, se você perseguir esse Deus, se você servir esse Deus, você vai ser uma pessoa melhor, você entende? Quanto mais bonito, quanto mais belo você for, mais você vai ter valor, mais você vai ser alguém, mais você vai ser amado, mais você vai conseguir coisas. Você percebe essa noção do coração que eu estou tentando te mostrar? A noção é, sacrifique, faça tudo por mim, porque assim você vai ter sentido, assim você vai ter valor, assim você vai ter alguém. E aí, o que isso gera é, eu não sei se você está me acompanhando, irmãos, para atingir esse padrão, para conseguir se manter nele, o que as pessoas estão fazendo hoje? Eu não sei se você acompanha o noticiário, porque eu sou pastor, eu faço isso todo dia, tá? Irmãos, as pessoas, por causa de like, irmãos, acreditando que elas vão ser amadas, que elas vão ser felizes, que elas vão ter sentido na vida se elas forem bonitas,
elas começam a fazer procedimento com quantos anos, irmãos? Adolescente hoje, gente que mal chegou na vida, literalmente indo para a mesa da cirurgia. Quantas intervenções as pessoas fazem? Que têm acesso a dinheiro, né? Elas vão até onde? E talvez a gente foque nas mulheres, né? Mas, irmãos, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu acho que sim, né? Vocês estão vendo essa explosão de um certo amor à academia, né? Os homens ficando muito fortes cada vez mais. Irmãos, é assustador a quantidade de homens que estão tomando hormônio hoje muito novo. Adolescente de novo com 12, 13, 14 anos tomando hormônio para ficar gigantesco, para ficar musculoso. E esses mesmos agora adolescentes estão morrendo com 25, 27 anos. Com um coração 3 vezes maior do que um coração humano deveria ser. Por quê? Você está entendendo o que eu estou falando? Eles acreditam que eles vão ser protegidos pela beleza, por esse Deus que está dizendo o seguinte: se eu chegar lá, aí sim eu vou ser alguém, eu vou ser amado, eu vou ser querido, eu vou ser protegido. Os gurus financeiros é a mesma coisa, irmãos. Qual é a promessa? Ganhe mais dinheiro, invista, proteja o seu patrimônio. Qual é a questão? Qual é a mecânica? Esse Deus está dizendo para você: se você só tiver o que você tem agora, não vai ser suficiente. Você não vai ser feliz. Você não vai estar protegido. Você precisa de mais. Você precisa proteger seu futuro. Você precisa proteger suas próximas gerações. Então trabalhe mais, incansavelmente, sem parar. Junte mais, invista mais, olhe mais, porque sem isso você vai morrer. E aí as pessoas entram nessa noção de literalmente viver para aplacar esse Deus que diz: sem mim você não tem sentido. Sem mim você não vai ser feliz. Você vai ser maior quando você começar a me adorar. Nunca é o suficiente. É um monstro que come e nunca deixa de ter fome. Outro, irmãos, Deus que eu tenho pensado muito sobre é fama. A gente está vivendo... Eu estou falando isso porque eu estou tentando fugir de... A gente sempre fala sobre bebida, né, sobre sexo, são coisas que a gente está acostumado e às vezes a gente não percebe. Mas eu estou tentando te mostrar que hoje a gente refinou essa noção e hoje a gente tem outros deuses que competem por nós. Irmãos, nunca antes no mundo as pessoas quiseram ser famosas como elas querem hoje. Famosas no nível macro e no nível micro. Ou seja, as pessoas sonham em de repente explodir na internet. E aí ter milhões de likes, milhões de seguidores, ser muito conhecido, porque eu vou repetir para você, essa é a operação de um Deus. Se você for famoso, você vai ter sentido. Se você for famoso, você não vai ser abandonado. Se você for famoso, a sua vida vai dar certo, você vai estar protegido. Essa é a operação de um ídolo, irmãos. E para isso, as pessoas estão fazendo as maiores loucuras do mundo. E se isso funciona no macro, funciona no micro também. A noção é sempre fazer uma coisa para ser conhecido, para ser curtido, para ser amado, para fazer seu nome conhecido. E aí a vida começa a ser ir para os lugares certos, apertar as mãos certas, para chegar nos locais certos. É por isso que você vive numa desgraça de mundo de gente que aluga um carro que não tem para poder parecer que tem um carro melhor, para poder ser aceito e voltar para esses ciclos para começar a ser famoso, e aí o ciclo se continua e aí a gente vai em frente. Um mundo de mentira. Por quê? Porque as pessoas... Irmãos, vocês já me ouviram falar isso antes. Lembra... bons pensadores são muito provocativos, né? Tem um pastor inglês chamado Chesterton. E ele disse: todo um homem que vai num prostíbulo está procurando Jesus. E num primeiro momento parece chocante, não é? Mas você entende o que ele está dizendo? Essas pessoas estão com fome, irmãos, de algo que elas não encontraram ainda. E elas estão encontrando nesses 3 que são só exemplos. Tem 1 milhão de outros deuses disputando o coração das pessoas. É a mesma coisa que acontecia no Egito. E aí os egípcios disseram: quem é esse Jesus? Quem ele pensa que é? Os nossos deuses nos protegem, que é o que o mundo diz hoje pra gente. Dinheiro, fama, beleza, protege a gente. Se você for lindo, tiver muito dinheiro e for famoso, nada de ruim vai acontecer para você. Essa é a promessa. E o mundo segue como sempre foi. Os deuses nunca entregam o que eles prometem ser. E as pessoas ainda continuam tendo vidas cada vez mais vazias. É por isso que o Big Brother é tão horroroso, irmãos. Não é porque necessariamente o povo lá tem festa. Isso aí é ruim mesmo. Mas tem outras questões muito mais profundas do coração.
que é gente que acredita que precisa dessas coisas, e aí passa por qualquer humilhação para atingir, porque em atingindo ela vai estar bem. E ela nunca está. E aparece esse Deus que vem resgatar um povo. Resgatar um povo, inclusive dessa lógica dos deuses, irmãos. E é por isso que você está aqui hoje comigo. Irmãos, eu tenho uma aflição porque eu sinto que eu não sou claro. Irmãos, seu coração é disputado o tempo todo. Até hoje, esses mesmos deuses estão tentando dizer para você que a forma real de ser feliz é os servindo. Enquanto Deus está humilhando esses deuses vez após vez após vez. Eu e você, a gente assiste várias vezes a fama mostrando que não entrega o que prometeu. Dinheiro mostrando que não entrega o que prometeu. Beleza física também. E Jesus continuando o mesmo hoje, e ele vai continuar eternamente sendo o mesmo Deus. É por isso que eu e você, a gente só vai encontrar libertação, porque no fim das contas, essa é a nossa história, irmãos. A gente está preso também. O pecado nos deixava completamente presos. E essa escravidão só piorava. E a gente precisava de libertação. Até que veio o Deus que nos libertou. Que mostrou que é o único Deus. E aí hoje, você, meu irmão, que está aqui comigo, você, minha irmã, tem tudo o que você precisa para ser feliz, como nenhum famoso consegue ser feliz sem encontrar esse Jesus também. Que é o seu coração ligado àquele que morreu por você e disse, eu nunca vou te abandonar. Você é meu para sempre. Eu te amo e vou te amar eternamente. Você tem Jesus. Por isso que a gente não precisa sair correndo como as outras pessoas correm. Sabe, irmãos, eu nem vou entrar nesse... Hoje eu queria que tivesse 2 horas, porque agora que eu sinto que eu comecei a falar o que eu queria falar mesmo, mas eu vou terminar, tá? É por isso que aqui na igreja a gente não imprime táticas que iam fazer essa igreja explodir. Porque a gente poderia fazer algumas coisas que fariam com que essa igreja tivesse 8 vezes mais membros em um ano. A gente não faz isso. Por quê? Porque no dia que eu e o pastor Alfredo e o conselho e você, se a gente se dobrar a esses deuses, o que vai acontecer é que a nossa vida vai ser totalmente consumida por eles. E a gente vai perder a coisa mais preciosa que existe no mundo, que é Jesus Cristo. E a sua presença, e a sua voz, e é cantar para Ele, é falar com Ele. É por isso que Ele salvou o povo do Egito. E é por isso que Ele salva a gente hoje também. E Ele continua dizendo, confia em mim, coloque sua vida em mim, eu vou levar vocês em frente sempre. Jesus humilhou o Egito. A gente só viu a primeira. Na próxima semana, eu acho que a gente vai ver as outras 9 todas, tá? Porque é um filme de ação, né? Fica todo mundo empolgado, vai ter um monte de mosca, gafanhoto e tal. Mas o centro é isso. A gente continua conversando semana que vem. Mas pense sobre isso. Pense sobre esse Jesus que continua libertando você e liberta a mim também. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor que nos encontra. Nos ajuda, Senhor, a fugir desse mundo mal. Nos ajuda a olhar para o Senhor e procurar e achar no Senhor vida. Que a gente seja refeito sempre, Pai. Que o Teu amor nos alcance, que a gente tenha uma visão gloriosa do Senhor, para que a gente fuja desse mundo que quer nos afastar de Ti, Senhor. Sê conosco, Pai. A gente precisa tanto do Senhor. Nos leva sempre em frente. É o que eu te peço, te imploro, no nome precioso de Jesus. Amém. Vá em paz, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Domingo a gente se encontra aqui 9h30, se o Senhor permitir, tá bom?